Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida do Senhor e da Senhora, sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Nesta feita eu já estou aqui com a palavra do Senhor Jesus aberta aqui no livro de Mateus, o capítulo 13, o versículo 24. O versículo 24. Eu quero trazer essa palavra de Deus para o seu coração, para o seu coração. O título dessa mensagem diz assim: a parábola do joio. A parábola do joio. Existe muito joio hoje no meio do trigo. Existe muito joio hoje no meio do trigo. Muito joio no meio do trigo, querendo arruinar o trigo, querendo arruinar o trigo. Então por isso devemos ter paciência, devemos ter muita paciência com esta situação, Muitas das vezes as pessoas, elas se perguntam, mas por que o joio, ele não é arrancado logo, ele não é tirado logo do meio do trigo? Porque não é desta forma, não é desta forma que acontece. Não é desta forma que acontece, não. Primeiramente, por mais que o joio está semeado no meio do trigo, é necessário deixar os dois ambos crescer. Mas quando cresce, aí sim se revela verdadeiramente o joio. Porque o joio de início, ele se parece com trigo. É igualmente hoje no meio das igrejas, no meio do povo que se diz ser cristão, evangélico. No meio do povo de Deus existe muitos joios disfarçado ali, a qual você olha e até imagina, até pensa que é o trigo, mas quando na verdade é um joio. E quando cresce, aí sim vamos ver quem verdadeiramente é. Porque quando amadurece o joio, aí sim o joio é revelado. Aí sim o joio é revelado. Talvez você sabe que aonde você está tem um joio ali plantado, espalhado ali. Você sabe. Mas vai arrancar ele de imediato? Não, as coisas acontecem no devido tempo. As coisas acontecem no devido tempo. Não podemos agir por impulso, pela emoção. Não. Então é por isso que no meio das igrejas existe também os joios. Então não se estranhe com isso, não se surpreenda com isto. Não se surpreenda com isso. No meio do corpo de Cristo existe vários joios no meio do trigo. Então a Bíblia diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Você vê que foi semeado boa semente ou mal semente? A Bíblia diz que ali o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Quer dizer, não foi semeado mal semente, não foi semeado mal semente, não, foi semeado boa semente. Hoje a semente está sendo semeada, e não é uma mal semente, não, é uma semente boa, A palavra de Deus tem sido semeada, aos corações, tem sido semeada nas vidas das pessoas, a palavra de Deus. E essa palavra é uma semente boa,
esta semente é boa. Mas olha o que aconteceu. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Satanás, ele aproveita os momentos a qual as pessoas estão desapercebidas, estão distraídas, e vai lá e semeia a mal semente. O homem, o dono do campo, semeou boa semente, mas só que Satanás, o inimigo, foi lá e semeou a mal semente, quer dizer, semeou o joio, e ele se retirou. Ele se retirou, semeou, o inimigo semeou uma mal semente e ele não ficou ali, não, ele se retirou, ele só semeou a mal semente e saiu, partiu, ele partiu. É por isso que você vê dentro das igrejas, muitas das vezes o pastor prega, insiste, continua semeando boa semente, mas só que as pessoas nos dias de hoje, uma semente do mal que é semeada uma vez só, muitas das vezes as pessoas já tomam posse daquela semente, em vez de olhar para as coisas de Deus com bons olhos, em vez de continuar puro, de continuar ali puro, sendo o trigo, mas se deixa ser contaminado, deixa ser contaminado o coração, deixa o coração se contaminar. O homem, o dono do campo, semeou boa semente. Hoje em dia, este campo é o nosso coração. Hoje em dia, essa terra é o nosso coração. A palavra de Deus é semeada no nosso coração, e é a semente boa. A palavra de Deus é a semente boa. Mas só que o inimigo, no momento de distração, no momento ali de distração, o inimigo vai e semeia a mal semente, o joio, no coração das pessoas. E as pessoas muitas das vezes deixam de dar crédito à semente boa, não deixa a semente boa crescer, germinar no coração dela, no coração dele, mas deixa germinar o joio, a semente mal, a semente ruim, negativa. Aí quando vai ver, a pessoa está perdida, sendo enganada e levando e fazendo outras pessoas ser enganadas, fazendo outras pessoas ainda, ela foi enganada e ela leva outras pessoas também a ser enganada. Você vê como é o inimigo. O inimigo, ele semeia só uma semente, mas se a pessoa deixar nascer aquilo ali no coração, ela vai ser contaminada e ela vai contaminar outras pessoas também. Então a Bíblia diz que o homem ele semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a Eva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Quer dizer, no momento que começou a crescer, começou a apareceu também no meio do trigo joios. No meio do trigo apareceu os joios. É por isso que nas igrejas nós vimos muitos trigos e também muitos joios. Porque a palavra é semeada, assim como é semeada a palavra de Deus, assim também é semeado o joio, assim como é semeado a semente para produzir o trigo, assim também é semeada a semente para produzir o joio. Então os dois vão crescer. E quando crescer, aí sim vai ser revelado quem é joio e quem é trigo. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disse: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, pois, vem
donde, pois? Donde vem, pois, o joio? Quer dizer, Senhor, o que aconteceu? Não foi semeado boa semente? A semente que o Senhor nos deu não foi boa? Então por que tem tanto joio agora no meio? Da onde veio o joio? Aí aqui o dono diz: ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Um inimigo fez isto. Um inimigo fez isto. Mas os servos me perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? Quer dizer, Senhor, já que foi o inimigo que lançou, que semeou, então o Senhor quer que nós vamos lá e arrancamos logo o joio? Olha o que o dono respondeu: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Quer dizer, não faça isso não, porque senão quando você for arrancar, for remover o joio, tirar o joio, você vai também estragar, você vai também estragar o trigo. E o trigo colhido antes do tempo não serve, não, tem que estar no tempo certo, tem que ser colhido no tempo certo. Então o Senhor falou: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Sabe por que o joio no meio das igrejas não é arrancado imediatamente? Para que as outras pessoas também não possam olhar e possam falar: olha que tamanha injustiça contra a pessoa, olha que injustiça. Aí vai acabar estragando outros trigos. Vai arrancar o joio e o trigo também vai ser estragado. Então por isso tem que deixar as coisas acontecer. Não podemos agir por impulso. E continuando diz mais: e deixai-os crescer. Quer dizer, não arranca, deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolho no meu celeiro. Olha que maravilha! Olha que maravilha! No final de tudo, o joio ele vai receber a devida punição. No final de tudo, o joio vai receber a devida punição, porque não adianta querer se disfarçar de trigo, o joio querer se disfarçar de trigo, não adianta eu querer me esconder por detrás da palavra de Deus. Não, no final de tudo, não adianta o pastor querer se esconder por detrás de um servo de Deus, não adianta bispo tentar se esconder por detrás, dizendo que é um servo de Deus, não adianta obreiro tentar se esconder por detrás, dizendo que é um servo de Deus, não adianta isso, porque no final de tudo, aquele que é joio vai ser apanhado e lançado ao fogo, vai juntar os feixinhos, vai juntar o joio, todo o joio, e vai ser lançado no fogo, quer dizer, vai receber a sua devida punição, e em feixes para se queimar, quer dizer, o joio vai ser feito em feixes para se queimar. Mas o que é que vai acontecer com o trigo? Mas o trigo recolho no meu celeiro. Olha que maravilha! O trigo, aquele que é crente verdadeiro, aquele que é servo de Deus verdadeiramente, esse vai para o celeiro de Deus. Olha que maravilha! Esse vai para o celeiro de Deus. O céu espera por este. O céu espera por estes fiéis, pelos fiéis, por aquele que não deixou o inimigo sujar o seu coração, por aquele que não deixou o coração ser sujado, contaminado, não, mas conservou o coração puro, o coração limpo. Esse sim
Esse sim o que vai esperar é o celeiro de Deus que vai esperar por ele. Olha como vale a pena. Não vale a pena nos disfarçar, mas vale a pena termos um compromisso, uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Você entendeu? Olha que maravilha. Amém? Glória a Deus, você entendeu essa mensagem? Esta palavra é isso que Deus queria falar ao seu coração. Eu vou fazer uma oração rapidamente por você, pelo Senhor, pela senhora. Eu vou fazer uma oração rapidamente no nome do Senhor Jesus, tá bom? Senhor Jesus, eu peço ao Senhor pela vida de cada pessoa a qual esta palavra foi semeada, meu Deus, no coração destas pessoas que me assistem, que me ouvem neste momento. A palavra do Senhor foi semeada ao coração de cada um deles. Senhor Jesus, põe as tuas mãos, Pai, que esta semente que foi semeada no coração desta pessoa possa crescer, possa germinar. Senhor Jesus, e os frutos possam ser produtivos, possa ser abençoado, honroso na vida de cada um dos teus servos. Não deixa com que Satanás, o inimigo, venha semear uma semente mal no coração desta pessoa. Não, Pai, mas abençoa ela, abençoa este que ouve esta palavra de uma forma grande e poderosa, no nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe. Se você puder, isso, por gentileza, se você puder, deixa o seu like, o seu joinha. Se você puder também e não é inscrito, se inscreva, por gentileza, compartilhe esse vídeo. Se você puder, faça esta palavra chegar no coração de outras pessoas, para que assim Deus ele possa trabalhar no coração e na vida, em nome do Senhor Jesus, de cada pessoa que ouvir esta mensagem, esta palavra. Que Deus lhe abençoe e a paz do Senhor Jesus.